Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre uma reportagem da CNN que disse que a inteligência russa está planejando uma insurreição na Moldova, né? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, que os russos estão querendo desestabilizar o governo da Moldova. A Moldova é esse país aqui, também é um país ex-soviético, e é onde tem aqui essa também República Separatista da Transnistria, que na verdade foi um modelo que foi copiado por Moscou para depois fazer as repúblicas separatistas da Geórgia e da Ucrânia, né? Na verdade, é a mesma situação, ou seja, tinha alguns habitantes aqui que eram saudosistas do Império Russo e coisa e tal, da época da União Soviética, isso sempre tem, maluco, tem em qualquer lugar. Mas haver um movimento separatista que nunca houve, né? O que houve foi a Rússia mandando um monte de tropa para cá, e aí dizendo que estava ajudando os locais que estavam sendo oprimidos pelo pessoal de Moldova e coisa e tal. E daí criou-se essa república separatista lá em 91. E a estratégia da Rússia com essa república aqui foi fazer uma saída tipo da Bósnia, né? O que aconteceu aqui? A ideia era aceitar um acordo de paz com a Moldova, em que a Moldova ganharia novamente acesso a essa área da república separatista, ela se incorporaria a Moldova, porém ela teria status especial, ela teria um governo especial, prerrogativas especiais e mais do que isso, teria poder de veto na decisão do governo da Moldova. Então qualquer ideia aqui parece óbvia, os russos na verdade continuariam controlando a eleição aqui nessa região, então com esse poder de veto eles poderiam impedir, por exemplo, que a Moldova assinasse um acordo com a União Europeia, por exemplo, ou entrasse para a OTAN ou qualquer outra coisa, porque tem o poder de veto, né? Foi a mesma situação que aconteceu aqui na Bósnia, né? A Bósnia tem esse problema também, porque ela tem uma grande região aqui, República Srpska, que é justamente também uma área que era separatista, porque tinha muita ligação com a Sérvia, e daí a Bósnia aceitou esse tipo de acordo, e ela tem um problema enorme agora, porque esse pessoal fica proibindo qualquer coisa, fica vetando todas as decisões do governo, né? E é isso que os russos queriam na Moldova, querem na Geórgia e querem na Ucrânia também, com essas respectivas regiões separatistas, só que não funcionou. Todo mundo viu o problema que aconteceu na Bósnia, ninguém aceitou esse tipo de coisa mais, né? Enfim, os russos estão planejando realmente fazer algum tipo de golpe aqui, ou tentativa de insurreição. Isso é um problema, por quê? Primeiro, para o próprio povo na Moldova, né? E segundo, porque pode gerar uma instabilidade aqui numa região que está na fronteira da Ucrânia. Isso é preocupante, sem dúvida alguma, né? Vamos ver se eles conseguem fazer isso. Ele fala sobre também as trincheiras na retaguarda russa, né? Como a Rússia está cravando trincheira para tudo quanto é lado. E outra coisa que ele fala aqui, que é um problema que realmente é enorme, é o problema das crianças ucranianas que estão sendo abduzidas para a Rússia, né? Isso é uma tragédia, é um crime de guerra, é genocídio, tá? Entre as definições de genocídio é justamente você capturar crianças de um determinado povo para, entre aspas, reeducá-las, né? Infelizmente as crianças, de fato, elas têm uma capacidade, é muito mais fácil você reeducar uma criança do que reeducar um adulto, e é realmente uma coisa terrível que os russos estão fazendo. É muito comum eles matarem os pais e mandarem as crianças para a Rússia para adoção. Então a Maria Lvova Belova, que é a comissária russa para a questão de crianças, né, confirmou que o governo russo está usando uma série de esquemas para deportar crianças ucranianas para a Rússia, num comentário em que ela estava querendo dizer que não estava fazendo nada ilegal com essas ações, né? Ou seja, na verdade ela confessou um monte de coisa que é crime perante a lei de guerra, né? Crime de guerra. Enfim, no final das contas a gente sabe que isso é um absurdo, algo que realmente é muito doloroso, porque as crianças depois acabam perdendo a identidade completamente para o povo que matou os pais dela. Então realmente é uma crueldade sem tamanho isso. E a própria Maria Lvova Belova adotou uma menina ucraniana também. Então é um absurdo isso completo.